Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Oferecimento Fama Móveis, uma loja especialista em móveis. E tem pra você os melhores serviços de atendimento, entrega e montagem rápidas, tudo em até 12 vezes no cartão ou em 1 em mais 10 no crediário próprio. FAT, Faculdade Anísio Teixeira, uma das melhores instituições de ensino da Bahia, graduação e pós-graduação. FAT, rumo a novas conquistas. Acesse fat.edu.br e tenha mais informações. Contraponto. O SUV mais completo do mercado para PCD tem destino certo. Da Safir Citroën, direto para sua casa. Novo Citroën C4 Cactus Fio Automático Business 2020 por apenas R$ 55.228. Um super preço e equipamentos de série que fazem toda a diferença. Piloto automático, rodas de liga leve Aro 17, central multimídia, farol de neblina e muitas outras vantagens. Pesquise, compare e comprove. Safir Citroën, 75 3211 6700, Avenida Presidente Dutra. Consulte condições. No trânsito, o sentido é a vida. Bom dia, amigos. Bom dia, Dilson. Certo? Hoje nós vamos falar sobre a Lava Toga. Certo? Vamos lá. Tramita no Senado Federal uma proposta de CPI com o sugestivo nome de Lava Toga. Alguns senadores estão atrás de um número mínimo de assinaturas para dar início à estrovenga, com o claro intuito de promover uma espécie de caça às bruxas no judiciário. Querem pôr no mesmo balaio ministro do STF e juízes de diversos tribunais sob a batuta de uma investigação oriunda do Legislativo. O argumento dos ínclitos senadores é para, segundo eles, pôr um freio na atuação de alguns ministros do STF que estariam extrapolando de suas funções com medidas judiciais em desacordo com os propósitos legais. A busca de assinatura para um quórum mínimo de formação de uma CPI tem gerado desentendimentos, até entre correligionários de mesmo partido. O senador Eduardo Bolsonaro é contra a CPI, obviamente pelos motivos errados. Tem se desentendido com colegas da mesma sigla partidária na defesa de que esta comissão não pode prosperar. A senadora, que tem o codinome de Juíza Selma, disse que sofre pressão do filho do presidente para não assinar o requerimento. As motivações para a CPI tem como pano de fundo um certo quê de lavajatista, na tentativa de demonizar a mais alta corte, que muito timidamente não tem refreado os desmandos, que são muitos, da República de Curitiba. Sabem os senadores que não vai surtir muito efeito a comissão parlamentar de inquérito, mas a intenção seria constranger os ministros e assim atender os arroubos da Lava Jato. Primeiramente, deveriam os nobres senadores que a CPI para investigar um poder por outro é flagrantemente inconstitucional. Não há amparo legal que justifique a investigação do Poder Judiciário pelo Legislativo. Não pode o Poder Legislativo promover investigações contra o Poder Judiciário. Diriam os relinchantes, quem fiscaliza os magistrados? Pois bem, deveriam saber que os que opinam com os cotovelos que existe uma garantia constitucional dada aos magistrados de serem livres para sentenciar e conduzir os processos. Para isto, existem recursos processuais que podem rever uma decisão. E quando extrapolam de suas atribuições, existe o CNJ que fiscaliza todos os magistrados das instâncias inferiores ao STF. E quem fiscaliza o STF? Havendo desvio de suas funções, se propõe impeachment com pedido encaminhado ao Senado Federal. Já houve situação semelhante no Brasil? Nunca na história republicana um ministro do STF foi afastado por impeachment. Pelos propósitos de quem encamparam a ideia da CPI da Lava Toga, está o de identificar nas decisões dos ministros do STF a ideia de que existe a possibilidade de boa parte do que foi feito pela Lava Jato possa ser refeito ou anulado. Sinais, repito, ainda que tímidos, anulou recentemente uma decisão do então juiz da operação, o ex-superpoderoso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nos bastidores de Curitiba já havia muito tempo um debate de tentar constranger ministros que se mostrassem clara oposição aos atos dos procuradores, tendo como líder o procurador da República, Dallagnol. Segundo a mente criativa desses obstinados, juiz bom é aquele que corrobora com a sua missão messiânica de combater a corrupção, nem que para isso se jogue as calendas às leis. Ao que parece, a CPI não deve prosperar. O próprio presidente do Senado é contra, e pelos motivos certos, ou seja, é inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes, em entrevista na última sexta-feira no site UOL,
foi enfático ao afirmar da inconstitucionalidade desta comissão parlamentar. É certo que os senadores sabem da sua ilegalidade, mas insistem porque será derrubada pelo próprio STF. E depois disto, jogaria para a opinião pública de que os juízes não aceitam ser investigados, criando assim mais um constrangimento. Seria bom os parlamentares buscarem investigar os porões da Lava Jato. Ali se instalou um grupo de procuradores e juízes com claros objetivos políticos travestidos de combate à corrupção. Os demandos foram revelados pelas divulgações das conversas pelo site Intercept Brasil. Os desvios legais são muitos. Os métodos nada republicanos para reproduzir a expressão da moda feriram em cheio as normas constitucionais. E talvez o pior dos métodos seria ameaçar alguém da família de investigado para buscar uma confissão. Isto para ficar só no baixo entre os muitos exemplos de desmando. Assim, se espera lucidez dos senadores e atue com mais responsabilidade naquilo que realmente importa. Pois bem, a Lava Jato, a Lava Toga, que está sendo buscada no Senado Federal, me parece que não vai muito adiante, não há apoio de boa parte do Senado e nem do presidente, né, do Senado, que diz que é inconstitucional. Todo mundo diz, mas os senadores não enxergam sobre isso. Aproveitando o ensejo, eu vou falar aqui sobre o seminário que o ministro Ernesto Araújo participou em Washington, na Fundação Heritage, que fica em Washington, né? E lá, né, foi chamada a imprensa para participar e foi um desastre. Foi alvo de chacota por um bocado de gente que estava lá presente, inclusive pelo colunista de política internacional do jornal Washington Post, dizendo que o ministro não dizia coisa com coisa e ninguém entendia nada do que falava. Era de se esperar. Outra coisa que o Dilson comentou aqui semana passada foi o processo de Haroldo Cedrais. Eu tive a oportunidade de ler o processo e não existe absolutamente nada, nenhuma prova no processo que foi movido contra ele. É na base do eu acho que aconteceu isso, possivelmente deveria ter acontecido aquilo, e aí 2 ministros, Carmen Lúcia e o Fachin, fizeram um contorcionismo jurídico para aceitar a denúncia. Eu li e fiquei estarrecido. Não tem absolutamente nada de consistente, não tem uma prova das alegações. Ainda bem que os outros 3 ministros derrubaram aquela coisa horrorosa que foi aquele processo de abertura do Ministério Público Federal. É assim que as coisas estão funcionando. E aí depois falam que a lei de abuso de poder não deve passar, não deve derrubar os vetos. Eu acho que sim, os vetos serão derrubados. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Oferecimento Fama Móveis, uma loja especialista em móveis. E tem para você os melhores serviços de atendimento, entrega e montagem rápidas. Tudo em até 12 vezes no cartão.